back a year ago. Olá, sejam bem-vindos ao Desenrola Podcast, que hoje traz um tema e um convidado muito especiais, né, Viquinha? É verdade, Mi. Hoje a gente vai falar principalmente sobre propósito, entender melhor como é que a gente tem um propósito ao longo de uma vida inteira e as vidas que a gente pode viver dentro de uma vida, os ciclos, né, e como eles vão se renovando. A gente traz à mesa, né, aqui agora de uma forma mais descontraída, uma pessoa muito querida e que tem muito a agregar pela experiência que traz. Então, seja bem-vindo. Doutor Eumano, aqui será apenas Eumano, né? Isso. Desenrole-se pra gente, fale um pouquinho de você. É um prazer imenso estar com vocês, né? Eu que acompanho o Desenrola desde os episódios iniciais. É uma satisfação imensa poder estar junto com vocês e conversar sobre essa experiência de vida que você tanto assinalou nesse primeiro momento. Eu queria começar com uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com você e com as conversas que a gente teve inicialmente. É possível viver uma vida sem paixão? Não, eu acredito que não, né? Eu acho que a paixão é a força motriz, né? Você tem que, de alguma forma, estar apaixonado por alguma coisa ou por alguém, ou pela sua profissão, ou por alguém com quem você esteja em relacionamento, mas a paixão, sem sombra de dúvida, é a força motriz da vida. E o que faz o seu coração bater forte? As artes, de uma maneira geral, desde a arte da medicina, as artes plásticas, a música, a literatura, o cinema, a pintura, a escultura, isso me sensibiliza e faz meu coração bater mais forte, sem sombra de dúvida. Para quem não conhece o Doutor Eumano, né? Aí são 77 anos de estrada, muito bem vividas, dentro da medicina, agora com um espaço mais cultural também. Participou de um movimento dos médicos na época da ditadura militar, né? Então, deu a sua contribuição até política também. E acho que demarcou muito bem como as paixões podem estar presentes na nossa vida e os propósitos também vão se renovando, né? Então, eu queria saber sobre a sua opinião em relação ao propósito. A gente só tem um propósito de vida? Ou como é que a gente faz para encontrar um propósito? O propósito de vida está muito relacionado com a sua vivência. Na realidade, é a razão de viver, né? É o que lhe motiva, né? Sem um propósito de vida, eu acho que a vida fica muito insípida, sem motivação. Você tem que ter algo que lhe impulsione, que lhe faça caminhar e lhe faça querer mudar o mundo, né? O propósito de vida tem isso também, fazer com que você contribua para que o mundo se torne melhor. Eu acho que isso é a razão de viver, pelo menos a minha. Eu acho que a grande maioria das pessoas também tem o seu propósito de vida com um objetivo semelhante. Tem uma definição de bem e de mal que relaciona o que é mal é o bem que a gente quer só pra gente, e o que é mal e o que é bem, bom, é o bem que se faz para todos, é aquilo que é bom para todo mundo. E na percepção da sua trajetória, tem muita relação e conexão em fazer o bem para o outro, né? Desde o exercício da medicina na sua pureza, né? De realmente entregar saúde para as pessoas, não uma coisa mercantilista, e vivenciar o apoio ao próximo, como os amigos, os familiares, como você sempre faz. E aí, por outro lado, puxando para uma outra questão, muitas pessoas falam assim, é difícil ser bom nos dias de hoje, porque o mundo é muito árido, muito cheio de dificuldades. Como você consegue equilibrar esses dois lados, de ser uma pessoa boa, sem ser uma pessoa, vamos dizer assim, inocente, ou deixada, ou passada para trás, facilmente passada para trás nesse mundo de tantas espertezas, por assim dizer? Eu acho que não é difícil, porque na realidade isso está muito relacionado com valores, né? Você não consegue agir de uma maneira maléfica em relação ao outro se você é visceralmente bom. Vai contra a sua própria forma de viver, de vida, você fazer uma maldade para alguém, ou você projetar alguma coisa maldosa para alguém, porque isso vai terminar
lhe fazendo mal. As pessoas conseguem ler nas entrelinhas a maldade, né? Mas eu acho que é tão desgastante você viver dessa maneira. Quer dizer, você não consegue vivenciar plenamente os momentos felizes que você tem, porque você está sempre imaginando que aquele momento feliz que você está tendo pode ser provocado por uma atitude que alguém vai, de alguma maneira, fazer uma maldade com você, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso. E é tão difícil você não ser generoso num mundo tão cruel. É muito mais fácil e é muito mais benéfico você praticar o bem, né? Você... Acho que vai muito de valores, viu, Michele? Acho que vai muito de formação, de educação, né? De não querer sobrepujar o outro de uma maneira a fazer com que o outro seja prejudicado. Eu acho que passa muito por isso. Eu achei tão bonito, porque geralmente a gente tem a percepção de que se o mundo tá mal, então é difícil ser bom. E você trouxe uma ideia inversa a isso, né? Se o mundo tá mal, é difícil eu não ser bom. Porque se o mundo tá precisando tanto da minha bondade, como é que eu não vou ser generoso, né? Achei isso muito legal. E com relação ao exercício da medicina, acontece muito da gente perceber que a medicina também é uma profissão de muita projeção social, tem status, tem poder, né? Hoje em dia a gente percebe algumas pessoas se direcionando para o campo da medicina para buscar talvez um lucro mais imediato. Você acha que parte da medicina se perdeu nessa busca pelo lucro imediato? Acredito que sim. A própria formação dos médicos, ela sofreu muito, né? Com essa proliferação de escolas nos últimos 10, 20 anos, né? Havia uma preparação muito maior para que o indivíduo conseguisse terminar o curso médico. Havia uma preparação muito mais primorosa. Havia uma exigência muito grande para que o indivíduo conseguisse. Então, e essa exigência não era exigência somente nas matérias comuns do vestibular, né? Havia uma exigência que o indivíduo tivesse uma formação cultural mais sólida, mais consistente. E, lamentavelmente, com o tempo isso foi se perdendo. E aí os critérios também foram ficando mais tênues, menos consistentes. E aí, em função disso, a gente tem aí profissionais que não honram a profissão como deveriam, né? E aí, lamentavelmente, a gente que ao longo dessa história toda procurou fazer bem feito, às vezes se sente mal diante de determinadas atitudes de colegas que não praticam a medicina como deveriam. Agora, da medicina, que é uma das suas paixões, para a arte, que é outra grande paixão, o seu gosto musical, né? A gente está aqui, inclusive, no local que você escolheu para ser o seu recanto. Então, já de antemão também agradecer por nos ceder aqui o espaço para o Desenrola Podcast, mas aqui tem um pouquinho do Elmano em várias camadas, né? Na arte, na IFE, que você tanto gosta, na parte dos livros, na música, né? Uma música que ela vai ali da MPB, do movimento tropicalista que você acompanhou no Rio de Janeiro, passando por Beatles, por jazz, então são estilos muito, vamos dizer assim, celebrados, principalmente há mais tempo, né? Hoje a gente já tem estilos bem diferentes dos que a gente vê aqui. Como é que você encara a produção cultural, especialmente na música, que vem sendo feita hoje? Como você qualificaria ou classificaria o que se produz hoje na música e na arte? A indústria da música, né? Ela começou a sofrer mudanças a partir do momento em que houve uma necessidade de massificação. E a música, como tudo mais, virou um produto de consumo, né? Então, o mercado fonográfico sofreu essas mudanças todas e antigamente você tinha
bons letristas, você tinha bons músicos, havia qualidade nas composições, e isso foi se perdendo porque o mercado ele é hoje muito mais consumista. O mercado fonográfico já sabe quem vai fazer sucesso no verão de 2025. Ele já sabe, eles estabelecem as tendências como tudo mais na vida, né? A moda hoje, por exemplo, projeta o que é que vai ser vestido e vai ser usado no verão de 2025, no outono e inverno de 2026. O mercado é quem dita como é que deve ser. E aí, e em função disso, a qualidade foi caindo, né? Havia uma preocupação na qualidade da elaboração da música, da letra, né? Da melodia. E hoje em dia não, a música ela é feita como um produto de consumo qualquer. Então, a música que fez sucesso no verão, que eu não sei qual foi, provavelmente não vai ser a música que vai chegar a junho ou julho, né? Porque aí já tem uma série de músicas que já foram programadas para serem sucesso durante o período junino, depois vem mais uma outra série de músicas que vai até o final do ano, e aí vem as músicas do verão. Então é dessa maneira, e aí isso levou a uma queda de qualidade muito grande, né? Mas isso você coloca com critérios técnicos, de avaliação técnica, ou há margem, aí, há possibilidade para ilhas de produção ainda nessa geração? Porque existe, Sim, eu digo isso sim. porque existe uma tendência, claro, as gerações futuras, as gerações presentes, se reportarem às próximas gerações como diferentes, como menos, não valorosas ou valiosas, mas a tendência é assim que eu recrimine ou eu classifique o gosto dos meus filhos, né, achando que o meu é melhor, os meus pais classificando o gosto deles, achando que o deles é melhor que o meu, os meus avós achando que o gosto deles era melhor do que o dos meus pais. Existe uma questão geracional, é isso que eu quero dizer em relação ao gosto. Mas você consegue separar a questão geracional da questão técnica? Sim, eu acho que tem muita gente nova, boa, fazendo música, né? Um dia desse eu vi o Emicida, né? Pois é, o Emicida emitindo opiniões assim muito, muito consistentes, né? Alguém que pensa, efetivamente que pensa, né? E que interpreta e que faz música de qualidade. Como ele deve ter muitos, né? Por exemplo, eu vi uma interpretação do Tiago York de uma música do Renato Russo que eu achei assim excepcional, O Tempo Perdido. Então tem muita gente, mas muita gente também voltando para interpretar poetas que fizeram música de qualidade, como o Renato Russo, né? E não é da minha geração. Mas, quer dizer, tem muita gente fazendo música boa. Não é o comum, mas vai ter sempre pessoas fazendo diferente e fazendo com qualidade, Eu né? acho que a grande questão, pelo menos do meu ponto de vista, é que o mercado cultural, ele pede coisas muito específicas. Então, de fato, o que chega para a grande mídia é o rebolado, a pouca roupa, né? Então, assim, vou trazer um exemplo mais prático. Para fins de Bahia, música baiana. Você pensa, Léo Santana, né? Então, músicas que tem mais gingado e tudo. Mas existem muitas músicas que são antirracistas, por exemplo, né? E elas se colocam e fazem um apelo muito forte para também visibilizar a religião, as religiões de matriz africana, né? Como sendo uma manifestação cultural e religiosa igualmente válida. Agora, eu acho que a grande questão de fato é que, como a gente está imerso em algo que é muito gerido pelo capital, entrou muito o capital assim em tudo, né? Mas especialmente aqui a gente falando da cultura. Então o que vende é aquilo que vai estar mais evidenciado. Mas o senhor participou também, né, do movimento lá na ditadura, como a gente falou, e foi num período que foi para o Rio de Janeiro, né? Quando você foi também com essa bagagem, né, de sair do Nordeste brasileiro para
colocar os pezinhos no Sudeste. Houve algum obstáculo que você sentiu enquanto um homem nordestino no Sudeste naquele período? Sim, já havia, né? Sempre houve, né, essa questão. Essa questão ela existe até os dias atuais, né? Havia naquela ocasião, na década de 70, um certo preconceito contra nordestino e particularmente lá para onde eu fui fazer residência no Hospital dos Servidores do Estado, que era o melhor hospital do Brasil à época. E lá não se aceitava ninguém do Rio de Janeiro, só se aceitava ou gente do Nordeste, né, ou gente do Sul e do Sudeste. Mas não era por outro motivo, é porque os cariocas levavam a vida muito Um jeitinho. no jeitinho carioca, né? Uhum. E o nordestino chegava lá para trabalhar mesmo, e não conheciam ninguém. E aí foi uma época muito, muito proveitosa, não somente sob o aspecto de ensinamento, né? Mas também de uma participação. A gente estava na década de 70 iniciando um movimento chamado o movimento dos médicos residentes, né? A residência foi criada na década de 40 e como nós estávamos vivendo um momento político muito difícil, os médicos residentes eles estabeleceram uma certa resistência ao movimento de 1964. E, em função disso, a gente começou uma série de ações no sentido de politizar muito mais a classe médica, principalmente a classe médica residente. E então a gente fazia uma série de eventos e ações culturais tentando, porque havia um movimento cultural muito forte, aonde se passavam mensagens políticas, né, através da música, do teatro, de apresentações em bairros, né? E a gente, de alguma forma, motivava os médicos para participarem disso. Então foi uma época muito proveitosa, porque fez com que uma gama de médicos que não tinham nenhum tipo de informação política passasse a ter. Então foi muito importante, inclusive para a minha formação. Você falou no início sobre uma das suas paixões, que é a arte, toda a expressão de arte. O que é arte? Arte é vida. Eu acho que é impossível você ter uma vida plena se você não tiver alguma afinidade pela arte. E aí entenda por arte tudo isso que sensibiliza o ser humano, né? A fotografia, a pintura, a escultura, a música, o teatro, a literatura, tudo isso são manifestações de arte e que de alguma forma sensibilizam o ser humano, né? Não há razão de viver se você não tiver algum tipo de sensibilidade pela arte, né? É uma razão maior de vida, né? E ela uma motivação maior. precisa necessariamente ser algo erudito ou pode ser popular? Não, eu vejo arte, por exemplo, teve uma época que eu viajava muito pelo interior e eu passava férias na casa dos meus avós e eu ia para a feira para ver as manifestações dos repentistas ou então dos cordelistas. Aquilo é uma expressão de arte, é uma forma de arte, né? Eu sempre gostei muito da arte ceramista, então os carrinhos de boi, aquelas peças. Eu fui uma vez a Caruaru em busca das peças de mestre Vitalino, que foi quem popularizou a arte da cerâmica no Nordeste, né? Então tem muita coisa e não é obrigatória. E as pessoas se atêm a isso como uma manifestação artística, mesmo quem não sabe absolutamente nada sobre arte, né? Essa peça que a gente tem aí é de uma artista santeira lá de Currais Novos, Dona Luzia Dantas, né? Quer dizer, aonde é que essa mulher teve formação para criar uma peça dessa, né?
esculpir uma peça de arte dessa, simplesmente com material rústico que ela tinha na ocasião. Então, não precisa obrigatoriamente ser erudito para você ter conhecimento ou gostar de arte. Falando de cultura popular e entrando aqui um pouquinho no mundo pop, na música pop, né? Tem uma cantora que se chama Billie Eilish e ela tem uma música que se chama Olhos de Oceano, fazendo a tradução aqui literal. E ela diz assim: você realmente sabe como me fazer chorar quando você me dá esses olhos de oceano. Eu estou assustada, eu nunca caí de tão alto caindo em seus olhos de oceano. E a gente percebe que aqui tem um tom melancólico, né? Mas você nos apresentou uma expressão que vai um pouco num caminho oposto a esse, mas que também fala de oceano. Então, eu queria que você falasse aqui para o nosso público o que é essa expressão de momentos oceânicos. Bom, essa expressão, na realidade, é de um escritor, Prêmio Nobel de Literatura, em 1945, e ele descreve os momentos oceânicos como momentos de integração do eu com o universo. Então, são momentos de felicidade plena, são instantes de felicidade plena, onde você está integrado com a natureza, né? E esses momentos, eles são muito fugazes, são instantes, na realidade, que algumas pessoas os vivenciam mais do que outras, né? E esses momentos oceânicos, eu acho que é o que cada um de nós busca, na realidade. Alguns chamam isso de felicidade, né? Então, a felicidade talvez seja exatamente a vivência desse momento oceânico em que você está integrado com a natureza, com o eu superior, com o universo. Como é que a gente faz para acessar um momento oceânico? Bom, esses momentos eles podem ser desencadeados de maneiras as mais diversas, né? Às vezes é uma música, às vezes é um momento na natureza, às vezes é um pôr do sol. Eu me lembro de um momento em que eu vivi isso. Eu estava na via costeira, né? E são momentos assim tão intensos que você sente de uma maneira tão extraordinária que parece que que você faz parte do universo, né? Então, eu me surpreendi porque eu estava vivendo um momento assim muito importante, né? Que na época era tudo aquilo que eu tinha sonhado. E era um congresso que eu consegui trazer, acho que 6.000 pessoas para o Natal. O congresso da gente nunca tinha tido números tão fantásticos, né? E eu acho que eu estava indo para a solenidade de abertura quando eu vi isso. Então são coisas muito fugazes, mas que te dão a noção de que a felicidade plena ela existe. Mas ela precisa ser criada por nós mesmos ou facilitada, né, por ações muito próprias da gente, né? Muitas vezes eu já me vi em situações de delegar a felicidade, a minha felicidade, vi que isso não funcionou muito bem, não. Eu precisei me retomar as rédeas para dirigir a minha felicidade. E nesse sentido, acho que você faz muito bem, inclusive alimentando suas amizades. No seu mês de aniversário, fez esse cultivo, né, desses momentos. Queria que você falasse um pouquinho disso também. Tá bom. Na realidade, essa questão de você transferir a responsabilidade da sua felicidade para outrem é algo que as pessoas costumam fazer e é muito errado, né? Transferir algo que na realidade é seu, o grande beneficiado vai ser você transferir essa responsabilidade para outro. É muito complicado, né? Porque aí você cria expectativas e você se decepciona quando você transfere. Essa questão de comemorar, eu decidi há alguns anos que eu não deveria comemorar o meu aniversário somente no dia. Então eu segui a política dos supermercados, né? São 30 dias, né? No mês de aniversário. Então, no janeiro é o meu mês de aniversário. Então, eu comemoro durante os 31 dias. Então... É maravilhoso. E isso vai desde
sentar com um amigo e bater papo, ou agora trazendo as pessoas para cá para ouvir música, tomar um drink, ou sair com os amigos para jantar. Minha filha veio para o meu aniversário, então foi motivo de festa também. Então, há alguns anos eu instituí isso, um mês de aniversário, um mês de comemoração. E eu sugiro que vocês façam mesmo. Excelente, a gente vai coincidir então um mês. Ah, é? Porque nós dois somos de janeiro, exatamente. É isso. Ah, mas eu tenho mais 2 de janeiro também. Tem Bruno e tem Enzo, que também são de janeiro. Então, eles são... Verdade. Mas, doutora Mano, o senhor já é um homem experiente. E eu queria saber, do alto da sua experiência, assim, o que o senhor acha que o tempo mais levou de precioso e o que ele trouxe, principalmente, de mais precioso? O que ele trouxe de mais precioso foi a serenidade, sabe? Eu acho que com o passar dos anos, né, você vai adquirindo maturidade e isso lhe traz serenidade para não agir por impulso, tá entendendo? Você toma as decisões de uma maneira muito mais ponderadas. Você não age de uma forma assodada. E aí isso lhe favorece muito, porque mesmo as adversidades você as recebe de uma maneira mais serena. Você não recebe, como a maioria das pessoas acha, que é um castigo dos deuses, ou é uma má sorte, ou algo do gênero, né? O passar dos anos lhe dá isso, né, como prêmio. Já o que você perde em vitalidade ou em força, né, mas você ganha em maturidade, em serenidade. Esse eu acho que foi o grande prêmio, né? Eu digo isso muito para as minhas filhas. Elas irão adquirir isso com o passar dos anos. Elas irão ter a mesma serenidade, pelo menos eu espero. E o que eu perdi ao longo do tempo, eu viro a página, eu não considero perda, não. Eu acho que foram experiências vividas e que de alguma forma me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Uma pessoa incrível, com um conhecimento de mundo gigantesco, né? Acho que quem convive pouquinho que seja contigo consegue absorver esse seu lado vivo. Eu acho que a palavra é essa, vivo. Você é uma pessoa viva, que aproveita a vida, que é curioso, que é apaixonado por tudo e por todos, né? Você tem um jeito muito especial e singular de ser. E uma pessoa que fez uma caminhada por Compostela também, né? Fez o caminho de Compostela e já tem planos de fazer de novo, né? O que você trouxe desse caminho, dessa caminhada, e qual seria a essência disso para te motivar a ir de novo lá? Eu fiz o Caminho de Santiago motivado muito pela doença que meu irmão tinha, né? Que meu irmão teve, né? E em função disso eu precisava aceitar esse diagnóstico, né? Ele teve um diagnóstico aos 70 e poucos anos, ele teve diagnóstico, acho que na hora dos 70 anos, ele teve um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. E nós, a vida inteira, sempre fomos muito ligados. E eu antevendo o que é que iria acontecer, né? A esclerose lateral amiotrófica é uma doença estigmatizante, ela leva o indivíduo à perda da fala, a perda de movimentos, etc, etc, etc. E eu precisava absorver como é que seria a vivência com ele, com esse diagnóstico, né? Então, o caminho me serviu muito para isso, né? O Caminho de Santiago, na realidade, eu não o fiz totalmente, eu fiz somente 300 quilômetros. Mas lhe permite caminhar com você mesmo, né? Você caminha sozinho, normalmente. Eu fui em grupo, mas cada um tinha o seu ritmo, né?
e me permitiu que ao longo desses 300 quilômetros eu fizesse uma viagem interior também. E durante esse período todo de caminhada, eu fui entendendo, né, a natureza da doença dele e qual seria a minha missão a partir dali. Na medida do possível, minimizar, mitigar o sofrimento dele. Então, a viagem teve o caminho teve esse papel preponderante na minha vida, né? Me fez tornar uma pessoa melhor. E vai fazer de novo o caminho. Agora motivado. A motivação vai aparecer, né? Eu quero quando completar 80 anos, eu quero fazer de novo. E aí, a motivação, eu não sei qual vai ser, mas provavelmente alguma coisa tão significante como foi a primeira vez que eu fiz. Acho que aqui já vamos nos encaminhando para o final, né? Embora dê para conversar uma tarde inteira, como a gente de fato fez da última vez aqui, nessa mesma sala. Então, agradecer, doutora Eumano, e dizer, acho que como propósito, eu acho que a gente vai encontrando ao longo do caminho, né? Como foi até essa caminhada que o senhor falou, que foi entendendo, foi com um propósito, né? Que é mais do pedido e tudo, e vai fazendo uma compreensão ao longo do caminho. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa própria vida. O senhor traz aqui a sua experiência, e a gente fala de propósito de uma forma ampla, fala do propósito das criações também, né, da arte, da cultura. Eu acho que aqui sem a intenção de desmerecer qualquer produção cultural, mas até para a gente se apropriar também e entender do nosso papel no momento da nossa escolha, né? Porque se estamos em um mercado de consumo e a cultura também se tornou um produto, é um produto cultural, né? Então nos cabe escolher da melhor forma e não dizendo que a gente não possa consumir. Eu, particularmente, abrindo aqui a minha vida, eu consumo. Assim, de Léo Santana a Emicida eu tô consumindo, entendeu? E eu acho que tem momento para tudo e tem espaço para tudo, né? Então eu acho que muito mais do que a gente estigmatizar, que eu acho que não é a intenção de nenhum de nós aqui, é a gente entender também que se existe espaço para esse tudo, que a gente realmente abra para esse tudo, né? E não fique apenas no que nos é vendido como sendo aquilo que deve ser consumido e só aquilo deve ser consumido. Então, acho que hoje, mais que tudo, o Senhor vem abrir horizontes, vem expandir, vem mostrar a partir de um lugar de quem já caminhou um pouco mais do que nós. Então, por isso, nessa montanha da vida, tem uma visão um pouco mais panorâmica. E com isso abrilhanta, assim, e nos enriquece profundamente. Então, muito obrigada. Eu é que agradeço. Agradeço a vocês pela oportunidade. E eu tenho certeza que o podcast ele vai se firmar como um ponto de encontro de pessoas que vão ter muito a acrescentar a quem continuar acompanhando como eu. Ah, Tá que bom? lindo. Obrigada, doutor Eumano, meu querido amigo. E para você que ainda não segue a gente nas redes sociais, @Desenrola Podcast, tem também YouTube, Spotify, já manda esse episódio aí para aquela pessoa que você gosta, para quem você acha que pode se identificar com o nosso conteúdo. É isso mesmo, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Até. Way back a year ago.